Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald na área e agora a gente vai começar, olha a surpresa. Ai que beleza, não dá nem para arrumar o cabelo mais porque não tem mais cabelo. Vamos lá, é o seguinte, ó, a gente vai continuar a parte de química orgânica e como na aula passada eu já falei para vocês sobre classificação de cadeias carbônicas, a parte mais introdutória de química orgânica, agora a gente vai dar início ao estudo dos hidrocarbonetos. Na verdade nós vamos começar a estudar, né, funções orgânicas. Eu tô na apostila 1, tá? Ó, olha aqui, ó. Eu tô na apostila 1, frente C. Eu vou dividir essa aula em 3 partes, porque ela é uma aula longa, tá? E eu tô no módulo 4. A gente vai fazer essa aula dividida em 3 partes, porque tem muitas informações. Embora sejam informações simples, esse assunto é fácil, tá? Mas são muitas informações. Então eu preciso dividir essa aula em fragmentos, para que não fique uma aula muito extensa. E aí você vai assistindo parte a parte. Deixa eu te dar uma dica. Não deixe de copiar nada, primeiro. E segundo, copie na ordem da aula. Se for preciso, pausa a aula, copia, chega junto comigo nas explicações para depois passar para o próximo slide. Não passe para o slide seguinte sem ter copiado o slide corrente, o slide que você está naquele momento. Porque aqui é importante você anotar tudo, até as coisas que eu falo e que não tem nos slides. Outra coisa também, nos slides eu vou colocar muitas informações que não tem na sua apostila, nem na apostila 1, nem na apostila 2. Eu estava dando uma olhada na apostila aqui comparando com a aula. Então é importante você anotar todas as observações que eu fizer durante as explicações. Beleza? Vamos lá então? Começando, portanto, agora a gente começa o estudo de hidrocarbonetos. Na verdade, nós vamos começar o estudo de funções da química orgânica. Veja, a primeira coisa que eu preciso ensinar para vocês é a nomenclatura de compostos orgânicos. Quando se fala de nomenclatura de compostos orgânicos, existe uma regra geral para a nomenclatura de compostos orgânicos. E importante, ó, primeiro eu vou te ensinar a nomenclatura de compostos de cadeia normal. Você viu na aula passada classificações de cadeia, então você sabe a diferença entre cadeia normal e cadeia ramificada. Por enquanto, a gente vai falar somente sobre cadeia carbônica normal, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. A nomenclatura de um composto orgânico, isso é para qualquer composto, tá? A nomenclatura de composto orgânico, ela é dividida sempre em 3 partes, certo? Eu vou grifar essas partes aqui de cores diferentes para você associar com o que eu vou fazer daqui a pouco, ó. O prefixo indica o número de átomos de carbono existentes numa cadeia carbônica, certo? A parte do meio do nome é chamada de infixo. O infixo indica o tipo de ligações químicas entre carbonos, ou seja, o tipo de saturação da cadeia. Se só tem ligações simples, se tem dupla, se tem tripla, se é uma ou duas duplas, se é uma ou duas triplas. Ele indica tudo isso, o infixo, a parte do meio da nomenclatura. Eu vou pegar um laranja mais escurinho aqui, ó. O sufixo, que é a parte final do nome, indica a função química a que pertence o composto. Eu ainda vou pegar um slide daqui a pouco para ensinar para você o que é função química. É fácil. Então, por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, quando você analisa o nome de um composto orgânico, ultimamente, por causa da pandemia, tem se falado muito do álcool gel, né? O álcool que tem lá dentro, você sabe o nome dele? É o álcool etílico, só que etílico é nome usual. O nome oficial é etanol. Então, deixa eu pegar esse nome aqui, ó. Etanol. Vamos analisar esse nome de acordo com o que eu acabei de mostrar para você aí. Dá uma olhada, ó. Deixa eu pegar as cores iguais, tá lá. O prefixo é essa parte aqui, ó. O prefixo desse nome é o prefixo et. No caso, o prefixo et indica a presença de 2 carbonos na cadeia carbônica desse composto, beleza? A parte central do nome, ou seja, o infixo, é o infixo an, o infixo an. E o infixo an, você vai ver daqui a pouco, ele indica que só existe ligações simples entre os carbonos da cadeia carbônica principal, beleza? O sufixo, que é a parte final do nome, para esse nome,
Aqui, ó, é o sufixo ol. No caso, o sufixo ol, vou colocar para cá, ó, sufixo ol, todo sufixo ol é a nomenclatura de álcool. Então você vai perceber o seguinte, que qualquer nomenclatura de compostos orgânicos que termine em ol indica que o composto é um álcool. Etanol, metanol, butanol, até nomenclaturas usuais. Por exemplo, colesterol, você já ouviu falar. Colesterol é um álcool. Colesterol é um tipo de álcool, tá certo? Então, a nomenclatura do composto orgânico, ela é dividida em 3 partes. O prefixo, o infixo e o sufixo. Prefixo indica o número de átomos de carbonos na cadeia principal. Você nem sabe ainda o que é a cadeia principal, eu vou falar daqui a pouco. Você vai ver que nessas aulas, nossas, essas próximas 3 aulas, tem muitas informações que vão se complementando ao longo das aulas, tá? Ao longo do que a aula vai rolando. O infixo é a parte central do nome, ele indica o tipo de ligação química, se é simples, se é dupla, se é tripla, quantas duplas, quantas triplas. E o sufixo indica a função a que pertence o composto. Você já sabe que tudo que termina em ol é álcool. Tudo que termina em o, por exemplo, é hidrocarboneto. Então aqui, ó, continuando, presta atenção. Eu vou colocar para vocês aqui uma tabela pequenininha de prefixos para a gente começar a nomenclatura de compostos orgânicos. Veja, eu vou colocar prefixos que indicam de 1 a 10 átomos de carbonos. Então, cada quantidade de átomos de carbono presente na cadeia principal é indicada por um prefixo. Quais são esses prefixos? Olha aqui, ó. O prefixo met indica um carbono. Metanol é um composto que tem um carbono. O prefixo et indica dois carbonos. Olha aqui, ó. Etanol tem 2 carbonos. O prefixo prop indica 3 carbonos. O prefixo but, e não é but, não é em inglês, tá? É but, indica 4 átomos de carbonos. O prefixo pent indica 5 carbonos, ex, 6 carbonos, hept indica 7, oct indica 8, non indica 9, o prefixo dec indica 10 átomos de carbono. Então, se você pegar essa sequência, já pause a aula agora para copiar no seu caderno, já na hora, né? Se você pegar essa sequência e repetir essa sequência 4, 5, 6 vezes, você já decorou. Isso é muito simples, muito fácil de decorar. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Eu até vou colocar mais 2 aqui que eu nem coloquei na minha animação. Deixa eu pegar um azul aqui, ó, um preto, ó. Vou colocar o prefixo de 11 carbonos, que é o prefixo 1dec, com N, tá? E vou colocar aqui o prefixo de 12 carbonos, que é o prefixo do dec, tá? 13 é tridec, 14 é tetradec, mas eu não vou colocar prefixos que a gente não usa, vou colocar prefixos que a gente usa. Então, 11 ainda aparece de vez em quando, 12 ainda aparece de vez em quando. Então, se você lembrar, recordar desses prefixos até 12 carbonos, tá passando de bom mesmo. Mas você não pode esquecer de nenhum desses prefixos, porque senão, na hora de dar nome ou montar a fórmula de composto orgânico, se for do número de carbonos que você esqueceu o prefixo, você já não consegue fazer mais. Então, decora isso. Tem algumas coisas, eu não gosto de decorar nada em química, né? Mas tem algumas coisas que não tem como, você tem que saber. Essas informações são umas delas. Outra coisa aqui, ó. Tabela de infixo. O que é infixo? Infixo é a parte que vai no meio da nomenclatura do composto orgânico. Prefixo vai no começo, infixo vai no meio. Na tabela de infixos, olha só, estou colocando aqui, ó, os infixos que indicam se só tiver ligação simples entre os átomos de carbono, que indica uma dupla, uma tripla, 2 duplas ou até mesmo 2 triplas na cadeia carbônica principal. O infixo an indica somente ligações simples. En indica uma dupla e in indica uma tripla. Dien indica 2 duplas, o nome é bem intuitivo. Dien indica 2 triplas, o nome também é bem intuitivo. Então, por exemplo, quando a gente ouviu aqui, ó, quando a gente viu a nomenclatura, etanol. An é o
infixo, a parte que vai no meio do nome do composto, e ele indica que só tem ligações simples entre carbonos. Então, já que a nomenclatura está associada com a estrutura da cadeia, a estrutura do composto, a nomenclatura de química orgânica é sempre assim. A nomenclatura está associada à cadeia do composto. Vamos dar uma analisada nesse etanol aqui, ó. Et indica 2 carbonos, então você tem aqui, ó, 2 carbonos. An indica que entre os carbonos só tem ligações simples. Já tá, só tem ligações simples. Ol indica que é álcool. Uma informação que você não aprendeu ainda, mas vai aprender logo logo, é que os álcoois apresentam isso daqui, ó, uma hidroxila ligada a carbono saturado. Hidroxila em carbono saturado é o grupinho funcional que caracteriza um álcool. O que é grupo funcional? É o fragmento da cadeia que identifica a que função ela pertence. Então a estrutura do etanol é essa daqui, ó. Só está faltando a gente colocar os hidrogênios para completar as 4 ligações do carbono. Vou colocar aqui, ó, 3 hidrogênios para completar 4 ligações no primeiro e vou colocar aqui, ó, 2 hidrogênios para completar as 4 ligações do segundo carbono. Pronto. Essa é a estrutura do etanol. Você percebeu que a partir do nome a gente consegue montar a estrutura do composto com muita facilidade, certo? Só mais um exemplo aqui, ó. Se você escutar esse nome aqui, por exemplo, butano, ó, butano. Butano é nome de um composto orgânico. Nessa nomenclatura butano, but é o prefixo. O prefixo indica o quê? Ora, o prefixo indica o número de carbonos. No caso, prefixo but indica 4 carbonos. Então, aqui, ó, 4 carbonos, né? O infixo é a parte que vai no meio da nomenclatura do composto, lembra? Nesse caso, infixo também é an. An indica o quê? Que só tem ligações simples entre os carbonos na fórmula do butano. E o sufixo, o que é sufixo? É a parte final do nome. O sufixo, no caso aqui, é o sufixo O. O sufixo O indica hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? É um composto orgânico formado somente por átomos de carbonos e hidrogênio. No caso, but, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Só ligações simples, já tem ligações simples. É hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então só falta completar as 4 ligações, ó. 3 aqui, 3 aqui, 2 nesse, completou 4 ligações, 2 nesse, completou 4 ligações. Essa é a fórmula do gás butano, que é o principal componente do gás de cozinha, beleza? Então tá aí a parte inicial de nomenclatura de compostos orgânicos. Aqui você tem que saber já, a partir desse slide, essa tabela de prefixos e a tabela de infixos. Sufixos, a parte final do nome, ainda não. Por quê? Porque à medida que eu for ensinando para vocês cada uma das funções químicas, aí você vai aprendendo para cada função qual é o sufixo que indica ela. Eu já falei de 2. Ol indica álcool e O indica hidrocarboneto, beleza? Bom, continuando aqui, ó, olha só. Agora, vamos falar aqui, sim, de funções químicas. Presta atenção. Quando se fala dentro do universo da química, não só da química orgânica, mas da química, o que é uma função química? Uma função química, nós falamos que é um grupo de compostos que apresentam características físicas, químicas e estruturais semelhantes. Isso nós chamamos de propriedades funcionais. Só para você ter uma ideia mais completa do que é uma função dentro da química, não só da química orgânica, imagina o seguinte, ó, eu fiz essa figura aqui para você imaginar o seguinte. Imagina que essa figura contempla o conjunto, ó, vou até escrever aqui, ó, o conjunto de todas as substâncias químicas conhecidas pela ciência. Qualquer substância química que é conhecida pela ciência está dentro desse conjunto, certo? Eu posso dividir esse conjunto já em 2 grandes subconjuntos. Vou fazer assim, ó. Aqui, ó, vai ser o primeiro subconjunto, que são os compostos chamados de inorgânicos. E aqui, esse conjunto maior, esse subconjunto maior, são os compostos orgânicos. Tá certo? Em números um pouco mais atualizados, hoje em dia,
são conhecidos aproximadamente 19 milhões de compostos orgânicos, tá? Compostos inorgânicos, eu não sei, eu não tenho esses dados para falar para vocês, não. Mas eu te garanto que são muito menos. A quantidade de compostos inorgânicos é muito menor. Os compostos inorgânicos se subdividem em funções inorgânicas, que são os ácidos, que são as bases, que são os sais, que são os óxidos. Aí existem outras funções menos conhecidas, inorgânicas. Os carbetos, os hidretos, os nitretos, as substâncias simples. Então, são compostos inorgânicos. Então, a função ácidos é um grupo de compostos inorgânicos que tem lá características semelhantes. Liberam H+, tem sabor azedo, são características dos ácidos, formam soluções com pH menor que 7. Estudos são propriedades chamadas de propriedades funcionais. Já dentro dos compostos orgânicos, que é o nosso foco agora, olha só, dentro desses 19 milhões de compostos orgânicos, nós podemos dividi-los em funções orgânicas. Existe uma função aqui, ó, que é uma função grandona, que talvez seja a função que tem mais compostos dentro da química orgânica, que são os hidrocarbonetos. Tem outras funções bem grandes também, mas hidrocarbonetos é uma delas. Então, a primeira que a gente vai estudar é a função hidrocarbonetos. E eu vou te ensinar todas as regras de nomenclatura para hidrocarbonetos, só para eles, certo? E aí depois, se você aprendeu as regras de nomenclatura para hidrocarbonetos, automaticamente você aprendeu para as outras funções também. Ah, mas por quê? Porque é só trocar a terminação, o sufixo. O sufixo de hidrocarboneto é O. Se você troca por ol, vira álcool. Troca por óico, vira ácido carboxílico. E assim por diante. Por falar nisso, ó, existem outras funções menores. Os álcoois, plural de álcool é álcoois, né? Existem aqui, ó, os fenóis, que é outra função inorgânica. Existe aqui, ó, os ácidos carboxílicos. Existem aqui as aminas. Existem aqui, ó, as cetonas. Existem aqui os anidridos. Existem aqui os éteres. Existem aqui os ésteres. Existem aqui. Aí eu vou colocando. Já falei de cetona? Já falei de cetona. Existem os... já falei de ácidos carboxílicos. Existem as amidas. Existem os carboidratos. Existem os lipídios. Nossa, existe função pra caramba. Existem aqui os compostos halogenados. Então, aí você já percebeu que a quantidade de funções orgânicas é muito maior do que a quantidade de funções inorgânicas. É de se esperar, até porque existem muito mais compostos orgânicos do que compostos inorgânicos conhecidos, certo? Todas essas funções que eu coloquei aqui, ó, hidrocarboneto, álcool, fenol, cetona, ácido carboxílico, amina, éter, anidrido, amidas, ésteres, compostos halogenados, que são chamados de haletos. Todos, ainda mais, tem mais funções ainda. Todas essas funções e as outras que eu não coloquei aqui, a gente vai ver aqui na terceira série. Faz parte do seu programa, beleza? Então é só para você ter uma noção do que é uma função química. Função química é um grupo de compostos com características semelhantes, chamadas de propriedades funcionais, tá certo? Na orgânica e na inorgânica também. Bom, aqui, ó. Continuando, agora sim a gente começa hidrocarbonetos. Por definição, hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, não é hidro de água, é hidrogênio e carbono. Então, se o composto orgânico que você estiver estudando, por menor ou maior que seja a estrutura dele, for formada somente por carbono e hidrogênio, você já sabe que esse composto é um hidrocarboneto. Agora, muita atenção no que vem agora. Presta atenção, ó. Os hidrocarbonetos, eles se subdividem em subgrupos. Como hidrocarbonetos é uma função muito grande, é comum a gente subdividi-los em subgrupos. Quais são esses subgrupos?
Bom, primeiro, vamos dividir aqui ó, em hidrocarbonetos de cadeia acíclica. Você lembra aqui que é uma cadeia acíclica? É o contrário de cíclica, ou seja, aberta. Mas também vamos falar depois dos hidrocarbonetos de cadeia cíclica, quer dizer, cadeia fechada, né? Para os hidrocarbonetos de cadeia acíclica, e eu preciso que você copie eu vou fazer tipo de um mapa mental, um fluxograma aqui, eu preciso que você vá copiando esse fluxograma junto comigo, portanto, se precisar, para a tela para anotar. Importante. É importante você estar junto comigo nessas aulas de química orgânica, ainda mais agora nessa parte, ó. Então vamos lá, de novo. Os hidrocarbonetos de cadeia acíclica, quer dizer, aberta, o primeiro subgrupo dos hidrocarbonetos são os alcanos. Moçada, presta atenção num detalhe, porque se você entende a nomenclatura de compostos orgânicos, você já entende um monte de informações sobre eles. Dá uma olhada aqui, ó. O que significa o al? Al vem de alifático, ou alifático no sentido de cadeia aberta. Aberta, acíclica ou alifática, lembra? O an é um infixo que indica só ligações simples. E o é a nomenclatura de hidrocarbonetos. Até porque todo hidrocarboneto, vou colocar aqui como lembrete, ó, se você quiser colocar no seu caderno ou na sua folha, pode. Todo hidrocarboneto apresenta na sua nomenclatura o sufixo o. Tudo que termina em o dentro da química orgânica é nomenclatura de hidrocarboneto. Metano, etano, butano, propano, benzeno, é tudo nomenclatura de hidrocarboneto. Terminou em o é hidrocarboneto. Então, o que são alcanos? O nome conta, ó. São hidrocarbonetos, deixa eu pegar o laser aqui, ó. São hidrocarbonetos de cadeia saturada, porque só tem ligações simples, e aberta. Então, tá aqui, ó. Cadeia alifática, quer dizer, aberta, e saturada. Essa informação aqui é importante você saber. Eles são chamados de parafinas. A palavra parafina, eu não vou escrever ali porque senão vai atrapalhar as anotações próximas, mas a palavra parafina vem do latim, é a junção de dois termos, parum affinis, tá? Parum affinis. Parum quer dizer pouca, affinis quer dizer afinidade. Então, parum affinis, ou as parafinas, são compostos que têm pouca afinidade. É porque os alcanos são compostos muito pouco reativos. Se eles são muito pouco reativos, eles têm muito pouca afinidade. Isso mesmo que você está pensando. A parafina de vela é um alcano, só que de cadeia grande. A parafina de vela tem aí por volta de 25, um pouco mais, um pouco menos átomos de carbono. Depende da parafina. Aqui, ó, alguns alcanos para a gente já começar a dar nome para esses compostos. Já é importante você começar a associar a nomenclatura. Veja, aqui, ó, vamos começar com esse composto aqui. Qual seria a nomenclatura do composto? Calma. A estrutura do composto diz para você como você monta o nome dele. Se você pegar aquela tabela que eu falei na aula passada, na tela passada, de prefixos e infixos, olha aqui, ó. Esse composto só tem um carbono. Qual é o prefixo de um carbono? Olha, prefixo met. Então tá aqui, met. Só tem ligações simples, infixo an. Ou de hidrocarboneto. Esse é o metano. Metano já é um composto muito conhecido de vocês, né? Aqui, ó, olha esse composto, ó. Aqui são dois carbonos. Qual é o prefixo de dois carbonos? Prefixo et. Só ligações simples entre carbonos, infixo an. Ou de hidrocarboneto. Esse segundo composto é o gás etano. Etano, beleza? Aqui, ó, olha esse terceiro composto, ó. Esse terceiro composto apresenta quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo de 4 carbonos? Prefixo but. Só ligações simples entre carbonos, infixo an e o de hidrocarboneto. Esse é o gás butano, gás butano. Se eu montar um composto assim, ó, quer ver? Coloca esse aí também no seu caderno, ó. É uma outra forma de representar, ó. Eu coloco um colchete aqui e coloco o número de vezes que isso se repete. Por exemplo, sei lá, 10, né? Se você observar esse composto que eu acabei de escrever, para dar nome para ele, quantos carbonos tem ao todo, no total, ao todo, quantos carbonos tem aqui nessa cadeia carbônica principal?
Só dentro do parênteses, ó, são 10 carbonos. Tudo que está dentro do parênteses é multiplicado por 10. Mais esse aqui, 11, mais esse aqui, 12. Então, se você quiser numerar essa cadeia, ó, esse é o carbono 1. Lá dentro está o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aqui de fora está o carbono 12, né? Enquanto aqui, por exemplo, estava o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? Lá no composto, opa, peguei um azul aqui. Ó, são 12 carbonos. Qual é o prefixo de 12 carbonos? Você lembra? É o prefixo do DEC. Do DEC. Só ligações simples, infixo AN. E hidrocarboneto termina em O. Esse composto é chamado de dodecano. Dodecano é o nome dele. É um alcano de 12 carbonos. Beleza? Bom, continuando aqui, ó, ainda falando dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, temos os alcenos. Analisa o termo. Al vem de cadeia alifática, no sentido de aberta. En indica que tem uma dupla entre carbonos. E O de hidrocarboneto. Portanto, alcenos são hidrocarbonetos de cadeia alifática, quer dizer, aberta, e insaturada por uma dupla ligação. Uma dupla só. Uma dupla ligação. Aqui, ó, exemplos de alcenos para a gente trabalhar na nomenclatura. Olha esse primeiro composto aqui, ó. Olha esse primeiro composto. Ele é o alceno mais simples que existe. Quando eu digo mais simples, significa a menor cadeia possível, né? No caso aqui, ó, são 2 carbonos. Aqui, ó, 1 e 2. 2 carbonos, prefixo et. Uma dupla entre eles, infixo en. E O de hidrocarboneto. Esse é o eteno. Não sei se você se lembra, mas na biologia você estudou esse composto. Deixa eu apagar esses números, porque senão vai atrapalhar você copiar. Aí, beleza, ficou melhor. Aqui, ó, na biologia, esse composto aqui, esse mesmo composto, você aprendeu lá na botânica com o nome de etileno. Você lembra para que o etileno serve? Onde você estudou isso? Lembra que os frutos, quando você pega um fruto que está verde, embrulha ele num jornal, num plástico, alguma coisa, você lembra que ele amadurece mais rápido? Por quê? Porque o fruto libera um hormônio que acelera o seu processo de amadurecimento. Que hormônio é esse? Esse aí, ó, o etileno, né? O etileno é nomenclatura usual. Eteno é a nomenclatura oficial dele. Se bem que tem um detalhe. Quando se fala de química orgânica, tem algumas nomenclaturas usuais que são tão utilizadas que a IUPAC assume isso como nomenclatura oficial. Então, hoje, por exemplo, etileno é considerado nomenclatura oficial. Assim como benzeno, por exemplo, é considerado nomenclatura oficial. Beleza? Aqui, ó. Próximo eteno aqui, próximo alceno, falei errado, para a gente dar nome. Olha só, aqui eu tenho 3 carbonos prefixo prop, uma dupla entre carbonos en e O de hidrocarboneto. Esse é o propeno, esse é o gás propeno. Propeno é uma substância gasosa à temperatura ambiente. Aqui, ó, próximo para a gente dar nome. Olha esse composto aqui, ó. Tem uma dupla entre carbonos. Se tem uma dupla entre carbonos, é um alceno, né? Para você dar nome para esse composto, agora você tem que ficar muito atento, porque eu vou falar de algo que você não vai ter na tela e também não tem na sua apostila. Presta atenção. Olha esse composto aqui, ó. Eu tenho uma tela para frente que vai falar disso, mas já preciso adiantar agora. Olha esse composto aqui, ó. Aliás, eu pensei numa outra estratégia aqui. Deixa eu mudar essa estratégia. Vou partir do nome. Depois eu vou ter que apagar isso tudo, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu quero que você monte no seu caderno a estrutura desse composto aqui, ó. Octeno. Octeno. Monta no seu caderno a estrutura do octeno. Bom, vamos tentar. O que significa oct? 8 carbonos. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. O que significa o infixo en? Que tem uma dupla só, e O é hidrocarboneto. Bom, tem uma dupla só. Acontece o seguinte, presta atenção, ó. Essa dupla, ela pode vir nesse carbono ou nesse carbono. Dá na mesma, porque ela está no primeiro carbono da cadeia carbônica do composto. Essa dupla pode vir nesse carbono ou nesse carbono. Seria o mesmo composto. Essa dupla pode vir nesse carbono
ou nesse carbono. Essa dupla pode vir até nesse carbono aqui. Então, peraí, em qual posição está aquela dupla quando eu falo octeno? Então, na verdade, uma coisa você tem que entender. A nomenclatura de um composto orgânico, ela tem que deixar sempre muito clara todas as informações necessárias para você montar a cadeia. A coisa funciona assim: a partir da nomenclatura você é capaz de montar a estrutura, ou a partir da estrutura você monta a nomenclatura. Mas sempre nomenclatura e estrutura, a estrutura do composto, a fórmula estrutural, elas têm que ter todas as informações necessárias para você caracterizar aquele composto. Octeno, nesse caso, cara, não é uma nomenclatura correta para um alceno de 8 carbonos. Ah, Ronald, como assim não é a nomenclatura correta? Não é a nomenclatura correta. Por quê? Porque ela não identifica qual a posição da dupla ligação, tá certo? Se fosse um nome assim, ó, oct 2 eno, agora sim. Oct indica 8 carbonos, esse 2 localiza a dupla ligação e O é nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, se eu chamar, por exemplo, esse carbono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Oct, 8 carbonos, beleza. No 2 eu tenho uma dupla, no 2 eu tenho uma dupla, então essa dupla ficaria localizada nessa posição. Portanto, o que acontece? Para alcenos, a partir de 4 átomos de carbono, você é obrigado a localizar as insaturações. Vou repetir o que eu estou falando para você anotar no seu post-it aí, ó. Para alcenos, ou qualquer composto insaturado, tá? Mas coloca para alcenos. Para alcenos com 4 ou mais átomos de carbonos, você é obrigado a localizar a insaturação, tá certo? Por quê? Porque assim você diferencia possíveis isômeros. E como é que você localiza a insaturação? As insaturações, continua anotando no seu post-it aí, ó. Insaturações, para você localizá-las, você sempre numera a cadeia carbônica principal, de modo a dar para a insaturação os menores números possíveis. Como assim? Vamos lá no exemplo que você vai entender. Ó, eu tenho aqui um alceno e aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla, certo? Se é alceno, tem que ter dupla entre carbonos. Beleza. Eu preciso localizar essa dupla ligação. Se eu numerar a cadeia carbônica a partir dessa ponta aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Aí a dupla está entre os carbonos 2 e 3. Aí a gente vai dizer que ela está no carbono 2. Sempre os menores números, sempre, né? Mas se eu numerar a cadeia carbônica do lado oposto, ó, esse seria o carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Na numeração que eu coloquei aqui de roxo, a dupla está entre os carbonos 3 e 4. Eu diria que ela está no carbono 3. Então, a numeração vermelha dá o número 2 para localizar a dupla. A numeração roxa dá o número 3 para localizar a dupla. Existe uma regra básica na química orgânica. Sempre utilize os menores números possíveis. Sempre. Então, nesse caso, o que eu posso afirmar para você? Que a nomenclatura correta é a que está de vermelho. Por isso eu vou apagar aqui, ó, a nomenclatura que está de roxo, porque ela não é uma nomenclatura correta, numeração correta para essa cadeia carbônica principal. Então agora eu consigo dar nome para esse composto. Prefixo 5 carbonos, o prefixo é pente. Lembra? Pente. Eu tenho uma dupla. Ela está localizada onde? Entre os carbonos 2 e 3. Sempre menor número. No carbono 2 eu tenho uma dupla. E O de hidrocarboneto. Então o nome desse composto não é penteno, porque penteno é um nome genérico. O nome dele é pente 2-eno. Ou você também pode encontrar assim, ó, 2-penteno. 2-penteno. Só que essa nomenclatura 2-penteno já é uma nomenclatura um pouco mais antiga. Ela tende ao desuso. O uso daqui para frente, a IUPAC recomenda que você quebre o nome no meio e faça sempre assim.
localiza, depois dá nome, localiza, depois dá nome. E você localiza numerando a cadeia carbônica principal. Existem regras para tudo isso. Essas regras eu ainda vou passar para você um pouco mais para frente, tá certo? Bom, continuando aqui, ó, vamos falar dos alcinos. O que são alcinos? O nome te conta. Al de cadeia alifática, in de insaturação, ó, cadeia aberta, insaturada por uma tripla e O de hidrocarboneto. Então, alcinos são cadeias, são hidrocarbonetos, né, de cadeia aberta, alifática, insaturada por uma tripla ligação. Beleza? Aqui exemplos, ó, de alcinos. Eu vou ter que apagar o que eu escrevi ali para não atrapalhar a nossa aula. Então, eu apago, mas eu espero que você já tenha anotado. Beleza. Aqui, ó. Vamos dar nome para esses alcinos, ó. Esse aqui é o alcino mais simples que existe. Mais simples quer dizer menor cadeia. São 2 carbonos prefixo et, uma tripla in, O de hidrocarboneto. Ele chama etino. O etino é muito conhecido no comércio aí, ó, com o nome de acetileno. Acetileno. Provavelmente você já ouviu falar do acetileno. Acetileno é usado para quê? Acetileno é um gás usado como equipamento de maçarica, equipamento de solda. Essas oficinas de mecânica pesada tem aqueles equipamentos de solda a gás. O gás utilizado lá é o acetileno, porque ele libera muito calor, consegue fundir o metal. Então é muito comum questões usarem o nome acetileno. E acetileno já é atribuído como nomenclatura oficial, tá? Aqui, ó. Próximo alcino é esse composto aqui, ó. Esse composto tem 3 carbonos prefixo prop, uma tripla in e O de hidrocarboneto. Por isso o nome dele é propino, certo? Próximo composto aqui, ó. Eu preciso numerar a cadeia carbônica para localizar a tripla. Alcenos e alcinos com 4 carbonos ou mais, você tem que localizar a insaturação. Então aqui, ó, sempre numera de forma que você vai dar menor posição para a insaturação. Nesse caso, ó, carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Concorda que se eu começar a numeração por aqui, ó, por essa ponta, a tripla vai ficar com o maior número? E você não pode. Sempre utilize os menores números possíveis, sempre, tá? Então, para esse composto, prefixo de 5 carbonos é pente. Eu tenho, entre os carbonos 2 e 3, uma tripla, usa o menor número. No carbono 2, eu tenho a tripla e O de hidrocarboneto. Então, o nome do composto é pente 2-ino. Ou, já falei para você, você pode encontrar 2-pentino. Sabendo que é uma nomenclatura que tende ao desuso, tá? Aqui, ó. Outros hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturadas, os dienos, né? Os alcadienos, ó, al de cadeia aberta, dien, 2 duplas, O de hidrocarboneto. Então, os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada por 2 duplas ligações. Vou apagar, que eu espero que você já tenha anotado. Aí, bom, exemplos de 2 dienos para a gente dar nomes. A partir de, quando você tem um composto insaturado, a partir de 4 carbonos, você é obrigado a localizar as insaturações, de todo jeito. Então já fica com isso automático na sua cabeça, embora eu nem tenha passado as regras ainda. Ó, para esse dieno aqui, veja, se você começar a numeração a partir dessa extremidade, concorda que as 2 duplas vão ficar com posições maiores. Então o jeito certo é numerar de lá para cá, certo? Então vamos fazer isso, ó. Aqui, deixa eu pegar uma borracha para apagar isso daí. Pronto. Então vamos lá. Ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5. Prefixo de 5 carbonos, prefixo pente. Eu tenho 2 duplas. Onde elas estão localizadas? A primeira está entre os carbonos 1 e 2. Pega o menor número, 1, vírgula. A segunda está entre os carbonos 3 e 4. Pega o menor número, 3. Então, pente 5 carbonos. Nos carbonos 1 e 3, eu tenho 2 duplas. Por isso que o prefixo agora é dien. E O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é pente 1,3-dieno. Ou, se você quiser a nomenclatura mais antiga, 1,3 pentadieno. Pentadieno. Beleza?
Aqui, ó, continuando, próximo alcadieno para a gente dar nome. Olha esse compostão aqui, ó. Olha esse compostão aqui, ó. Vamos dar nome para ele? Eu preciso numerar para localizar a insaturação. Ó, se eu começar daqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Veja, na numeração que eu coloquei em vermelho aqui em cima, ó, você percebe que as duplas estão nos carbonos 3 e 5, sempre os menor número, né? 3 e 5. E se eu numerar no sentido inverso, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí as duplas ficariam nos carbonos 3 e 5. Opa, empatou, tá igual. Se tá igual, o que que eu faço? Qualquer uma nomenclatura, qualquer uma numeração tá certa. Se deu igual, sabe o que que significa? Significa que as insaturações, nesse caso as duplas, são equidistantes das extremidades, certo? Sempre que for equidistante, vai acontecer isso, vai empatar, né? Então aí, ó, pronto. Então agora montando a nomenclatura do composto, ó, são 8 carbonos prefixo oct. Eu tenho duas duplas. A primeira está no carbono 3, porque entre 3 e 4 você pega o menor número, 3. E a segunda está no carbono 5, 3,5 dien de duas duplas e O de hidrocarboneto. Por isso o nome do composto é oct 3,5-dieno ou 3,5 octadieno, nomenclatura um pouco mais antiga, tá?